Amados aqui do canal, fiquei feliz esses dias quando eu estava navegando na internet numa determinada plataforma e a plataforma me recomendou um vídeo do pastor Paulo Júnior. Quem se lembra do pastor Paulo Júnior, que pregava muito, né, no YouTube, nas outras plataformas? Eu particularmente acompanhava ele demais aqui no YouTube. E ele pregava constantemente na igreja que ele era pastor naquela época. Era uma bênção de Deus, muito usado por Deus também, tinha muito conhecimento e exortava muito a igreja, né? Eu lembro muito bem que era um momento em que o Brasil, a igreja brasileira, estava vivendo momentos de crise espiritual. Depois da pandemia, a igreja viveu uma crise tremenda, pastores caindo na área sexual, pastores desistindo do chamado, pastores abandonando o compromisso com Deus. E foi naquele momento que nós observamos o pastor Paulo Júnior, ele falando pelo Espírito de coisas tremendas, exortando a igreja do Senhor. E muita gente, claro, certamente ficava ouvindo, mas não gostava, porque o ser humano ele é tendencioso a não agradar de coisas duras, ele só se agrada de elogio. Nós fomos criados numa escola, né, vamos dizer assim, que nós aprendemos a receber elogio, né? Todo mundo gosta de ser elogiado. Mas aquelas pessoas que gostavam do evangelho verdadeiro e genuíno, acabavam aplaudindo, digamos assim, se é que essa expressão correta, porque toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Mas enfim, as pessoas reconheciam que Paulo Júnior era um sublime homem de Deus e pregador do evangelho nato naquela oportunidade. Só que você sabe, né, o que aconteceu com Paulo Júnior. Há um tempo atrás, ele acabou se avaliando e entendendo que não estava mais habilitado, digamos assim, a continuar o seu trabalho ministerial. E até hoje não ficou muito claro para muitas pessoas a razão verdadeira pela qual o pastor acabou entregando o seu trabalho na igreja que ele era pastor. Saiu naquela época do ministério, entregou a igreja, conversando com a liderança, achou melhor, não sei se ele ou a liderança dele na época, mas o acordo foi feito. Foi feito um acordo e ele foi descansar. Na época ele foi descansar, foi ficar com a família mais tempo, foi falar mais com Deus, eu acredito, foi orar mais, estudar mais teologia, né? Foi estudar teologia mais profundamente, descansando a mente, né? A alma, o espírito. E meio que ficou sumido, né? Meio que ficou sumido da internet. A gente ficava olhando alguns vídeos dele pregando, isso no passado. E nós não víamos ele pregando agora nos últimos dias. E ficava aquela pergunta, a partir de muitas pessoas, perguntava assim: será que Paulo Júnior, ele ainda volta a ministrar, ainda volta para os púlpitos, para os altares? Será que Paulo Júnior não volta mais? E alguns comentavam assim embaixo nos vídeos que ele gravou antes de renunciar ao ministério: que saudade do pastor Paulo Júnior, eu aprendi muito com as pregações dele. Eram inúmeros comentários sobre o Paulo Júnior a esse respeito. Então o tempo passou e eu também comecei a procurar no YouTube, que é onde eu mais fico vendo conteúdo, né? Mais do que as outras plataformas, e não encontrava um vídeo novo dele. Então fiquei feliz e surpreso. Repito, esses dias eu estava navegando e uma determinada plataforma
que não é o YouTube, né? Recomendou para mim um vídeo dele. Apareceu de repente Paulo Júnior pregando, quer dizer, não pregando. Ele estava gravando um vídeo mostrando só o rosto, né, ali, rapidinho, um vídeo curto, falando de algo que era um ensinamento mesmo, né, que o pastor Paulo Júnior, ele tem um perfil de ensinar, ele ensina muito as pessoas. E aí eu fiquei, nossa, então Paulo Júnior, ele voltou. Então vamos aguardar um pouco mais para saber se vai aparecer novos vídeos, ele pregando nas igrejas e daí por diante. Fico feliz desde já, né? E daí por diante eu creio, daqui em diante eu creio que ele vai sim dar lugar ao Espírito Santo, vai voltar a pregar como antes ou ainda mais forte o seu ministério, porque foi para isso que Deus o chamou. Um abraço e até o próximo vídeo.